Não deixe que distrações acabem destruindo aos poucos o seu futuro. E quando eu digo isso, que tipos de distrações e como podem destruir meu futuro, né? E é só você olhar ao seu redor, o tanto de distrações, no sentido de que se a gente for voltar no tempo, bastante tempo atrás, quando Deus criou o humano, criou Adão e Eva, basicamente era a gente e os animais. E Deus, né? Porque na Bíblia diz em Gênesis que Deus caminhava com a gente no Jardim do Éden, conversando com a gente, só que em um determinado dia houve o pecado, né? O pecado entrou na nossa vida a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir disso, o humano foi se desenvolvendo e foi se tornando o seu próprio Deus. Existem diversas menções na Bíblia que mostram isso, que o humano aos poucos tenta, ao passar do tempo, foi cada vez mais se esquecendo do que a gente realmente depende, que é Deus, e a gente foi começando a esquecer isso e buscar a nos tornar o nosso próprio Deus, nos tornarmos o nosso próprio Deus. Se você olhar ao seu redor, parece que o mundo hoje não precisa mais de Deus. Para que Deus? Sendo que a gente tem tudo, a gente tem um celular, que a gente pode pesquisar tudo o que a gente precisa, a gente tem um computador, que a gente pode pesquisar tudo o que a gente precisa, a gente tem um carro que a gente vai para onde a gente quiser, a gente tem pessoas governando que fazem o que, enfim, a gente vota e, enfim, não vou entrar muito nesse mérito de política, mas a gente tem tudo, parece que a gente tem tudo. E é exatamente isso que o diabo quer, é exatamente isso que Satanás quer, que pareça aos poucos que a gente pode, enfim, pode tudo, né? Que a gente pode tudo, é exatamente isso. O rei da mentira, o dono da mentira, que é o diabo, ele quer aos poucos mostrar que a gente não depende de Deus para fazer as coisas. Só que isso é muito errado, porque eu tenho certeza que você já sentiu um vazio no seu coração. E esse vazio vem exatamente dessas distrações, dessa busca por tentar preencher, às vezes, um vazio que está no seu coração. Um vazio que, a partir do momento em que o pecado entrou na nossa vida, esse vazio começou a aumentar de tamanho. E a gente começou a tentar preencher esse vazio com coisas fúteis, coisas mundanas. Se você for pegar hoje em dia, assim, as distrações, quando eu quero dizer distrações, são coisas que te afastam do seu propósito, são coisas que te afastam e podem acabar com o seu futuro, né, aos poucos. No sentido que você às vezes tem um propósito e você já sabe o seu propósito, você já sabe, Deus já falou com você e você já ficou claro na sua mente qual é o caminho que você deve seguir. Mas por tudo, como esse mundo está cheio de distrações, que é o circo, né? O pão e o circo, o famoso pão e o circo, que servem para nos distrair, a gente acaba esquecendo do que realmente importa, que é a nossa relação com Cristo e é seguir o nosso propósito. Então, a partir do momento que o pecado entrou na nossa vida, a gente tentou preencher esse vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu brinco muito falando que a gente tem um vazio no nosso coração que é como se fosse uma pecinha. Existe uma peça que encaixa nesse vazio certinho. E se a gente pode tentar preencher com várias coisas, pode até parecer que preenche. A gente pode pegar um bloquinho de, por exemplo, bebida, pode tentar preencher, pode até parecer que preenche. Só que você chega no dia seguinte, depois de ter tomado todas, e parece que o vazio ainda tá. E às vezes parece que tá até maior, um sentimento de angústia. Você pode tentar preencher esse vazio com festas, por exemplo, com festas. Pega esse vazio, tenta preencher aqui. Momento ali, parece que tá tudo certo, parece que você tá com uma alegria, tá uma alegria absurda, você tá muito feliz com o momento, só que aí você chega no dia seguinte e percebe que era só euforia. Meu pai diz muito isso. Pai, se você estiver vendo, eu sempre me recordo de quando ele falava que essa alegria, né, que o mundo nos dá, não é alegria, é euforia. Alegria é diferente de euforia. Euforia é você estar ali no momento curtindo, só que aí passa aquele momento e parece que tudo voltou à mesma coisa. Tudo parece voltou ao normal. Então, nunca vai preencher. Essa alegria não é alegria, é euforia. Você pode tentar preencher com droga, você pode tentar preencher com prostituição, com inequidade sexual, enfim, nunca vai preencher esse vazio.
E eu sempre falo isso, é uma batalha constante, a gente sempre tem que estar nessa batalha de entender que essas coisas não vão preencher. E eu sei que é difícil muitas vezes, e como eu disse, as distrações estão aí, as distrações estão em volta da gente, só que a gente nunca pode esquecer que a gente não deve trocar um momento, algo ali momentâneo, por algo que pode ser eterno, que vai ser eterno, porque eu acredito que o meu nome está no livro da vida, que é para a vida eterna, ter uma vida eterna com Jesus Cristo, com Deus nosso Senhor e Salvador. Na Bíblia diz, Jesus diz que quando ele está subindo aos céus de volta, ele diz aos seus discípulos: eu estou indo, mas eu vou guardar um lugar para vocês na casa de meu Pai, que existem muitos aposentos lá. Então eu creio que depois da morte, ou seja, a ressurreição, né? O arrebatamento, enfim, que forma for da gente sair desse mundo aqui cheio de pecados, cheio de distrações. Eu sei que existe algo maior a me guardar. E eu vou lançar uma música agora, dia 7, exatamente sobre isso. Eu falo: eu sei que aqui as coisas vão passar, as cores vão mudar, mas eu sei é que existe algo, alguém a me guardar. Eu sei que aqui as coisas vão passar, as cores vão mudar, mas eu sei é que existe algo, alguém a me guardar. O nome dessa é Cortina de Fumaça. E eu falo exatamente sobre isso, sobre como o mundo tá disperso, né? Sobre como o mundo parece que a gente não precisa de mais nada, a gente já tem tudo aqui nesse mundo, só que na verdade a gente não tem nada, porque sem Ele, sem Jesus Cristo, a gente não é nada. Fechou? Então eu espero que vocês tenham entendido aí a mensagem de hoje, de entender que o mundo tá cheio de distrações e que você não deixe essas distrações roubarem o seu tempo que você pode estar usando para várias coisas. Eu sei que às vezes tem muita gente falando aí, né, para de perder seu tempo, essa conversinha, né, que querendo ou não é verdade, pra gente parar de perder nosso tempo com besteira, com TikTok, com Instagram, beleza, concordo. Só que esse entendimento tem que surgir de você. Eu não adianta eu chegar aqui e falar, ó, para de perder seu tempo aí com dopamina barata, porque isso, porque aquilo, beleza. Você sabe que é errado, você sabe que você tá perdendo seu tempo. Só que eu também sabia um tempo atrás que isso era errado. Só que mesmo assim, às vezes eu perdi meu tempo, às vezes mesmo assim eu acabava caindo em pecados que eu nunca, tipo, eu sabia que eram errados. E aí que entra o problema, né? Porque a gente acaba normalizando pecados, a gente acaba normalizando essas distrações. Mas não deixe isso acontecer, cara. Busque a palavra de Deus, busque ler, busque conhecimento de Deus, porque o conhecimento é algo que nunca ninguém pode roubar da gente. E na Bíblia diz, né? Busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então busque a palavra de Deus, busque o reino dos céus, busque a sua salvação primeiro, que as outras coisas aqui nesse mundo lhe serão acrescentadas. Fechou? É nóis. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe todos vocês e não se percam em distrações, porque esse mundo aqui tá vazio. A única coisa que pode preencher esse vazio que tá no seu coração, que às vezes você sente, é Jesus Cristo. Então busque. Valeu? É nóis. Curte, comenta, compartilha, ajuda aí, que ajuda demais. Valeu.